Graça e paz, amados irmãos, os que estão presentes aqui conosco e vocês que estão em casa, também participando deste culto que é oferecido ao nosso único Deus vivo e verdadeiro, a seu Filho Jesus Cristo. E tudo isso fazemos através do Espírito Santo que se move em cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, que esse momento seja um momento de edificação, um momento de honra e glória para o nome de Jesus. Estamos estudando o livro de Colossenses, e neste livro percebemos que Cristo ele é autossuficiente, e eu venho sempre compartilhando com vocês, quando posso, um texto do Evangelho de João, porque João também mostra, meus amados irmãos, a suficiência de Cristo. Lembrando que Cristo é a água da vida, o pão da vida, Ele é a vida. E no capítulo 15, se vocês puderem ler comigo, no versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, olha o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Lembrando aos amados irmãos que Jesus ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos os ramos, mas sem Jesus não podemos fazer nada. Isto mostra a nossa grande dependência de Jesus. E eu dou glórias a Deus com alegria e satisfação, porque o fato de depender unicamente, exclusivamente de Jesus, é simplesmente maravilhoso. E isto devemos a nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a cada um. Vamos fazer nossa oração. Pai, obrigado por Jesus Cristo, pela suficiência dele. Que o Senhor nos abençoe com sua graça e esteja conosco nesta grande celebração que faremos agora para a honra do seu santo nome e homenagear o seu Filho Jesus. Abençoe aos irmãos, proteja e guarde de todo o mal, inclusive deste vírus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja, que Deus nos abençoe, nos proteja contra esse mal, mas possamos ficar tranquilos porque Jesus reina. Vamos louvar a Deus. Toma minha vida, prostrado em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostrado em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam para te honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Rendo a ti meu coração, tudo o que sou. Toma minha vida, prostrado em teu altar. Toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostrado em teu altar.
toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam para te honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Rendo a ti meu coração, tudo o que sou. Rendo a ti meu coração, tudo o que sou. Glórias ao Senhor. Que Deus seja honrado, louvado, engrandecido. Sabemos que o único poder que não se corrompe é o poder celestial. No lindo dia, ao meu joelho encontrar a eterna glória que prometida está, gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo, Ele é o príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só cantor louvemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado eu vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Glórias ao Senhor. Deus é maravilhoso. A ceia, irmão Davi.
Paz de Cristo, amados irmãos e irmãs que se encontram neste domingo em suas casas para assistir esse maravilhoso culto. Amados irmãos e irmãs que se encontram aí em casa, nesse momento da Santa Ceia, é um momento muito importante na vida de cada um dos irmãos, porque a Santa Ceia, o pão que representa o corpo de Cristo, e o suco da videira que representa o seu sangue. Amados irmãos, irmãs, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 2, e o versículo de 42 a 47. Atos 2, versículo de 42 a 47. Eu tenho certeza que cada um de vocês que se encontra em casa já estão prontos para fazer essa leitura maravilhosa. Como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições em alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, amados? Amados, esse momento é um momento que eu sempre falo e vou falar até o final da minha vida, quando eu for para a glória, que esse é um momento muito especial. É o momento de a gente refletir o sofrimento que Cristo passou na cruz. Cristo passou um sofrimento tão grande que eu tenho certeza que nenhum de nós conseguiria passar sem reclamar, não chegaria nem na metade. E Cristo foi humilhado. Não tem a pior coisa, meus amados, que vocês que estão aí assistindo nas suas casas, não tem a pior coisa da gente ser humilhado, ser cuspido. Deram água no lugar vinagre, chicoteado, tirado suas vestes. Olha, amado, não é brincadeira não. Um homem como Jesus Cristo fazia tantas curas como faz até hoje, levando a palavra do seu Pai Deus, e passar por tudo aquilo. Não tem uma vergonha pior para Cristo que foi quando arrancaram suas vestes.
Isso é muito humilhante, amados. Por isso que eu queria que todos vocês que se encontrassem em casa refletissem bem. Se você conseguia pelo menos ser humilhado, não, sem rebater. E ele, momento nenhum, ele reclamou da vida. Por quê? Ele era obediente ao seu Pai, Deus, aquele que enviou ele ao mundo para livrar cada um de nós dos nossos pecados. Agora, nesse momento, amados, pegue o pão e o cálice do suco da videira e vamos orar. Senhor Deus, nesse momento tão importante da minha vida e de todos os irmãos, é compartilhar, Senhor, com essa santa ceia. E eu queria também, Senhor Deus, que o Senhor abençoasse o pão que representa o corpo do teu amado Filho, Jesus Cristo, que deu sua vida em favor de cada um de nós. E também, Senhor Deus, eu queria que o Senhor colocasse suas mãos nesse suco da videira que representa o sangue do teu amado Jesus Cristo, Senhor. Aquele sangue que foi derramado em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. Oh, meu Deus, como o Senhor foi tão maravilhoso com o mundo, deu seu próprio Filho em favor de cada um de nós. Neste momento, eu quero te agradecer, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado pelas palavras, Davi. Vamos continuar louvando ao nosso amado Deus. Sei da sua casa. Alegre-se e cantemos. Seja onde for, eu louvo, em todo o tempo eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, e no nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou, seja onde for, eu louvo, em todo o tempo eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, no nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou, Essa liberdade que vem de Cristo através do seu amor. Oferta, nosso irmão André. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês nesse momento. Que visite o lar de cada um e que possa abençoar. É com muita alegria que estamos aqui para mais um culto de adoração ao nosso grandioso Deus. E esse é o momento da oferta. Momento muito importante, onde nós retribuímos e reconhecemos o grande amor que Deus tem derramado em nossas vidas, através de suas bênçãos na vida de cada um de nós, na minha e na tua vida. Eu trago a palavra de hoje, irmãos, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo 41 ao 44. Marcos, capítulo 12, versículos 41 ao 44.
palavra de Deus diz: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. Quadrante, amados, era uma moeda de baixo valor romano da época, como se fosse hoje centavos. Continuando, versículo 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, amados, o grande segredo aqui foi a humildade dela, né? A alegria com a qual ela depositou a sua oferta. E continuando, só para complementar a passagem, eu queria ler 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, amados, mais uma vez, o segredo aqui é a alegria. Devemos dar a Deus com alegria que vem do coração, reconhecendo o grande propósito de amor que Deus tem em nossas vidas. Peço que os irmãos em casa e as irmãs segurem suas ofertas, que eu vou orar nesse momento. Santo Deus, mais uma vez, Pai, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos em nossas vidas, Senhor, por tanto amor, por tanto livramento, por tanta misericórdia, por tanta providência, Pai, em nossas vidas. Te peço, Pai, humildemente, que o Senhor abençoe a cada ofertante nesse momento, Pai, que o Senhor visite cada lar nesse momento, que sonde cada coração nesse momento, Pai, que esses corações estejam alegres, reconhecidos e possam te agradar com as suas ofertas, Senhor. Sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro, Pai, mas essas ofertas são revertidas em bênçãos para nossas vidas, Pai. São cestas de alimentos que são compradas para ajudar um irmão, remédios, a manutenção do prédio, a conta de luz que é paga, Senhor, da água. Tudo, Senhor, o Senhor sabe. E que o Senhor possa abençoar ricamente as nossas ofertas, Senhor, que te agrade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu te agradeço e te peço humildemente, Pai. Recebe, Pai, com amor. Amém. Obrigado, André, pelas palavras, que nós possamos ofertar o melhor para esse Deus, o Deus do ouro e da prata, que pode todas as coisas, mas que tem um coração bondoso e amoroso, que nos ouve e que nos espera na nossa chegada ao lar celestial. Por isso, vamos caminhando. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me. Se você não vai, não impeça-me.
Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Vamos cantar esse hino que antecede a pregação com o nosso amado Regis. Uma centelha só, um grande fogo faz, enquanto ao seu redor calor a todos traz. O amor de Deus assim é, quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais bela estação, as aves a cantar e a flor que abre do botão do alto da montanha. A todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir do alto da montanha. A todos vou falar que eu encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Glórias ao Senhor. Regis. Graça e paz, amados irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Colossenses. Em Colossenses, percebemos claramente a autossuficiência de Cristo. Na verdade, Jesus, ele é autossuficiente para todo aquele que busca nele a suficiência para uma vida. Mas lembrando, não é somente autossuficiente espiritualmente, materialmente também. Jesus, ele é autossuficiente, ou seja, ele pode sustentar você, meu amado irmão, pode sustentar a mim, e ele pode sustentar o seu povo em todos os aspectos. Hoje vamos estudar no capítulo 2, do versículo 16 a 23, a respeito da autossuficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos tirar exemplos para nossas vidas e especialmente queremos aplicar o texto em nossas vidas. Que Deus nos dê graça e a misericórdia para alcançarmos este objetivo. Agora, o importante é permanecer em Cristo. Você não pode se desvincular em hipótese alguma da pessoa de Jesus. Ele começa dizendo o seguinte, versículo 16: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dias de festa, ou lua nova, ou sábados. É incrível, meus amados irmãos, porque o brasileiro ele não gosta de seguir ordens, ele não gosta de seguir regras, mas nesse caso aqui, Paulo, ele vai justamente exortar aos irmãos a não se submeter a ninguém. Perceba que ele começa dizendo: ninguém, pois, vos julgue. Nós não temos que se submeter a ninguém. Cristo Jesus, ele é de verdade o nosso juiz. É ele quem nos julgará.
Se não tivermos cuidado, a religião, em vez de libertar, ela aprisiona. No Evangelho de João, olha eu citando novamente o Evangelho de João, amados. Jesus disse em 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o grupo dentro da igreja em Colossos estava tentando levar os irmãos a se submeter a alguns rudimentos, ordenanças, regras e leis. Existia um grupo forte legalista, e a gente tem que ter muito cuidado, porque na verdade Cristo, ele nos libertou. Agora, é fato, nem todo mundo que é libertado sabe viver de verdade a liberdade, meus amados irmãos. Muitas vezes eles trocam a liberdade pela libertinagem. Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas sempre há pessoas dentro do povo de Deus, porque não é somente hoje, até na época do próprio Cristo, que se consideravam mais espirituais, mais sábias, mais inteligentes. São pessoas que se consideram muito mais próximas de Deus do que outras. E Paulo, ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E é bom a gente entender, porque o judeu, ele tinha muito a ver com isso, não é? A comida, o que comer, o que não comer, o que beber ou não beber, dia de festa, lua nova. Eles tinham todos esses rudimentos para cumprir. E Paulo diz: olha, ninguém, pois, vos julgue. Quem nos julga é Cristo. Na verdade, as pessoas podem nos julgar, mas nós sabemos que o nosso juiz, como eu coloquei, é Jesus Cristo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ah, não faça isso, irmão, não faça aquilo. A base sempre é: o que é que a palavra de Deus diz? O que Jesus nos ensinou? Agora, não use da liberdade para a libertinagem, porque infelizmente isso acontece muito. No versículo 17 ele diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando ele diz porque tudo isso, isso o que? Aí eu volto novamente o slide anterior, que diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Tudo isso por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Aí quando Paulo diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A palavra sombra, ela é muito usada no livro de Hebreus, porque o autor de Hebreus, ele trata da realidade, ele trata da verdade, e a verdade, meus amados, é Cristo Jesus. Ele é a realidade, a gente vai perceber isso. Então não adianta deixar essas pessoas julgar, subjugar ao povo, especialmente o povo de Deus. Tudo isso tem sido sombra, e a sombra, ela não é a realidade. A realidade é o corpo, a realidade é Cristo. Então, se submeter a esses rudimentos humanos não nos traz crescimento, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando você está andando sob o sol, e o sol projeta a sua sombra à sua frente, ao seu lado ou atrás de você, a realidade é a sombra ou é você, o seu corpo? A realidade é você, é o seu corpo. A realidade é Cristo. É Cristo.
Então não podemos deixar as pessoas nos julgar no sentido de dizer o que devemos fazer ou não fazer, ou o que devemos comer ou não comer, ou beber ou não beber. Na verdade, Cristo é a realidade. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso é que crescimento só vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe Cristo formar o caráter dele em sua vida. Crescer espiritualmente, ser maduro espiritualmente, ser forte na fé, é justamente ser como Jesus Cristo. É deixar Cristo guiar as nossas vidas. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Novamente, Paulo, ele diz ninguém, pois vos julgue, e ninguém se faça árbitro. Árbitro nesse sentido é guiar você, é dirigir você, é decidir por você, contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. É incrível, porque muitas vezes a gente vê aquelas pessoas que aparentemente são espirituais, pessoas que sempre dão glória a Deus mais alto, pessoas que dizem um amém forte, pessoas que ficam chorando durante uma ministração de uma palavra, de um hino, pessoas que dizem, não é? E que se colocam em posição superior a outros, muitas vezes por causa de um ministério que recebe dentro da igreja. Essas pessoas às vezes querem se levantar e sobrepor. Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, recebendo ou dizendo que está recebendo revelação de Gabriel, de Miguel. Não. Na verdade, meus amados, toda a revelação já nos foi dada e é por meio de Jesus Cristo. Ele diz, baseando-se em suas visões enfatuadas, sem motivo algum, em uma mente o quê? Carnal. São pessoas que muitas vezes chegam para você e dizem: olha, Deus mandou eu dizer a você para você perdoar a sua esposa, para você perdoar o seu irmão. Deus me revelou para você servir mais na igreja, para você evangelizar. Meus amados, essas revelações que eu acabei de falar para você, escute bem, a palavra de Deus já nos revela. Revelação como você vai ser vitorioso, essas visões, meus amados, nós gostamos de ouvir, mas a verdade nem sempre procede do trono de Deus. Nem sempre o que dá glória a Deus mais alto, ou o amém mais forte, amém, é mais próximo de Deus do que aquele que diz no coração. Então não se seja iludido. Cristo Jesus, ele é a nossa revelação. Por isso ele falou em João 14: quem vê a mim vê o Pai. Agora eu confesso para vocês que tem dois tipos de pessoa: aquelas que gostam de subjugar e aquelas que gostam de ser subjugadas. Eu quero que você seja o terceiro grupo. Eu quero que você seja aquele grupo que aprende a raciocinar espiritualmente, sem influência. Se aproxime de Cristo, deixe Cristo se revelar a você, deixe Cristo enraizar em seu coração a vontade dele, e assim você saberá exatamente o que ele quer e deseja para você. Infelizmente, há pessoas que gostam de subjugar e há pessoas que gostam de ser subjugadas.
faça parte do terceiro, daquele grupo que aprende de Jesus Cristo e por meio dele. E ele diz, olha, e não retendo o que? A cabeça. Deixe-me mostrar a você novamente. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado-se em visões enfatuadas, sem motivo algum, na sua mente carnal. Versículo 19. E não retendo a cabeça é Cristo. É por isso que eu estou falando, todo crescimento verdadeiro vem por meio de Cristo. Cristo não é autossuficiente, meus amados irmãos. Não existe um segredo de palavras, não existe uma fórmula mágica. Existe uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Quer crescer espiritualmente, quer amadurecer na fé, aprenda de Cristo, busque em Cristo, faça isso. Não seja dominado por pessoas que não têm essa intimidade pela pessoa de Cristo, porque a pessoa que tem a intimidade com Cristo, ela não vai subjugar a ninguém, ela vai ensinar que em Cristo temos a liberdade, e é verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é que nos liberta? Que verdade é que nos liberta? Agora, no capítulo 14, 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, meus amados. Quem nos liberta? É Jesus. Nos liberta do pecado, nos liberta dos rudimentos, nos liberta das ordenanças, nos liberta de pessoas que supostamente pensam que são espirituais e na verdade não são. E não retendo a cabeça, olha o que o texto diz, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce. O quê? O crescimento que procede de quem? De Deus. Quem tem Cristo em seu coração? Quem vive Cristo na sua vida? Ele não é julgado por ninguém. Ele tem a mente de Cristo. Ele age como Cristo. Ele pensa como Cristo. Ele vive como Cristo. Cristo é formado dentro dele. E aí ninguém pode julgá-lo. Ninguém pode condená-lo em hipótese alguma. Esse é o crescimento que procede de Deus. Qual o grande desejo de Deus? É que Cristo seja formado em cada um de nós. Olha comigo o capítulo 1. O capítulo 1. Deixe-me ler versículo 27 e 28. Ele diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. O que é Cristo em vós? A esperança da glória. A esperança da glória é Cristo em nós. 28. O qual quem? Cristo, o qual nós anunciamos, advertimos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos, olha a visão do apóstolo Paulo, todo homem perfeito em quem? Em Cristo. Esse é o verdadeiro crescimento. Quer ser uma esposa excelente? Cresça em Cristo. Quer ser um marido excelente? Cresça em Cristo. Quer ser um empregado excelente? Cresça em Cristo. Quer ser um cidadão excelente? Cresça em Cristo. Quer ser um cristão verdadeiro? Cresça em Cristo. Cristo é a esperança da glória. Deixa Cristo entrar
modificar a sua vida. E eu confesso, incomoda muito, mas é um santo remédio viver como Cristo. O verdadeiro crescimento, ele procede de Deus. É de Deus que procede o crescimento. Não é com os rudimentos, não coma isso, não beba aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro, não vá a tal lugar. Não, é Cristo. Quando Cristo é formado de verdade dentro de cada um de nós, se eu estiver na empresa, eu vou agir como Cristo. Se eu estiver dentro de casa, eu vou agir como Cristo. Se eu estiver num campo de futebol, participando ou vendo, eu vou agir como Cristo. Se eu estiver na faculdade, eu serei um aluno que procede como Cristo. E se eu estiver dentro da igreja, eu não chego com o meu nariz empoado, porque eu procedo como Cristo. É Cristo. Não existe um segredo, não existe um conjunto de palavras para crescimento. É Cristo, a esperança da glória, o verdadeiro crescimento. Olha, uma citação que eu fiz questão de pegar novamente em João 15. Jesus, ele diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 4 vezes Jesus usa o verbo permanecer no versículo 4. João 15, 4 vezes. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. É o verdadeiro crescimento espiritual. É viver como Cristo, é ser como Cristo. Sabe qual o projeto de Deus para você? Sabe qual é? Não é ser rico, ganhar muito dinheiro, não é ser popular, não é ser famoso, não é ser bonito, não é ter uma saúde perfeita de ferro. Não, é ser como Cristo. E esse deve ser o desejo de todos nós. Esse deve ser: permanecei em mim. Por isso ele disse em João 15, na abertura eu falei: sem mim nada podeis fazer. Dependemos unicamente, exclusivamente de Jesus Cristo. E eu dou glórias a Deus, porque eu preciso, eu necessito de Cristo e de ninguém e de nada. Imaginem vocês, se vocês precisassem de mim para o crescimento espiritual, e se o orgulho tomasse conta do meu ser, que não tomou de Cristo, como vocês viveriam? De forma horrível, meus amados. Mas nós precisamos é de Cristo, e foi Ele quem disse esta verdade. Aí ele, no versículo 20, diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não é? Aqui ordenanças, ele diz no versículo 21, não manuseis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro. São preceitos de homens. Leiam comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, se Daniel puder colocar, Mateus 15, 7, 8 e 9. Mateus capítulo 15, 7, 8 e 9. Olha o que Jesus falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, olha o que ele disse, versículo 8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipócritas, porque este povo honra-me com os lábios. É muito fácil a aparência
espiritual. É muito fácil mostrar essa aparência. Versículo 9, por favor, Daniel. Ele diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí a gente tem que ter muito cuidado, meus amados, porque na verdade é Cristo que é a nossa grande revelação. A gente não tem que se submeter. Pode voltar, Daniel, quando ele diz lá no texto, né? Mais um, Daniel, e o outro, né? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Cristo Jesus, Ele é a nossa verdade. É só Cristo. Proceda como Cristo. Pense como Cristo. Viva como Cristo. Em todo lugar. Em toda hora. E ninguém vai poder lhe condenar. Esta é a verdade. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas estas coisas com o uso se destroem. São preceitos e doutrinas humanas que estavam entrando dentro da igreja, e muitas vezes quer entrar também dentro da igreja, no curado. Não, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Na verdade, a gente tem que deixar, porque o crescimento, ele vem de Deus. E o último versículo, amados, olha o que ele diz: tais coisas, esses preceitos humanos, esses rudimentos humanos, essas doutrinas humanas, essas revelações humanas, olha o que ele diz: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. E é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque tem aparência. E tem aparência de quê? De sabedoria. Não faz isso não, senão você vai ser amaldiçoado. Não faz isso não, porque senão você vai ser castigado. Faça isso, faça aquilo outro. Tem aparência de sabedoria. Imagine, se alguém começa a ensinar essas coisas, você, eu, podemos ser iludidos, porque tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Se você pegar uma pessoa imoral, vendar os olhos dela com uma venda preta, tecido grosso, cavar um buraco de 50 metros, colocar ela lá dentro, tampar sem deixar a luz entrar, e se você perguntar, está pensando em quê? Se ela for imoral, é só Cristo. Se ela for avarenta, é só Cristo. Se ela for falsa, é só Cristo. Por isso não adianta se isolar e buscar essa falsa espiritualidade isolado do restante do mundo. O crescimento, meus amados irmãos, ele só vem por meio da pessoa de Jesus Cristo. E Cristo, ele é autossuficiente para levar a cada um de nós, esse crescimento. Ele é autossuficiente no sentido de que você só precisa dele. Para matar a sede, você só precisa de quê? Para matar a sede, você só precisa de quê? De quê? De água. Jesus disse: quem crê em mim, rios de água fluirão do seu ser. Jesus é suficiente, basta só Jesus. Não existe um jogo de palavras, não existe um conjunto de doutrinas, é uma pessoa
Quer crescer o crescimento que vem de Deus? Cresça na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado pelas palavras, Regis. Deus te abençoe. Que possamos crescer em graça, em amor, em humildade, como nosso amado Jesus tem nos pedido e ensinado. Vamos cantar os cânticos finais. Que Deus abençoe sua vida, sua semana e sua saúde acima de tudo. Que nossa vida seja uma satisfação diária de amor e busca do nosso amado Jesus. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, sem fim. É uma satisfação podermos servir a esse Deus maravilhoso, que apesar dos nossos defeitos, Ele se sente satisfeito com a nossa busca. Eu ainda, Senhor, não sou como devo ser, Tu mereces de mim o melhor, mas te louvo porque com tua graça e poder já não sou como antes, Senhor. Eu ainda, Senhor, não sou como devo ser, Tu mereces de mim o melhor, mas te louvo porque com tua graça e poder já não sou como antes, Senhor. Deus abençoe. Daniel. Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs. Estamos chegando, a mais um fim, a mais um final de um culto de adoração. Espero que você tenha adorado aí na sua casa, ceiado, ofertado, ouvido a palavra do Senhor e que a gente possa, irmãos, praticar, colocar em prática na nossa vida, que é isso que importa, Sempre lembrando das mensagens de hoje, Cristo é suficiente para a nossa vida, Que possamos permanecer sempre em Cristo Jesus. Irmãos, antes dos avisos que a gente geralmente dá, eu só queria continuar lembrando a você para continuar se cuidando em casa, tá? Continue lavando bem as mãos, continue sem colocar a mão no rosto, continue mantendo o distanciamento entre as pessoas quando você fala,
Continue usando máscara também, tá certo? Infelizmente aqui no nosso estado ainda temos números muito altos de Covid, né? Parece que a cada semana a gente bate recorde de mortes, né, aqui em Pernambuco. Então continue se cuidando, né? A gente tem visto como essa doença tem levado muitas pessoas, muitos irmãos, muitas pessoas queridas nossas, né? Então vamos se cuidar, não vamos dar brecha nenhuma para essa doença e continue orando, né? Que Deus com certeza está acima de tudo, Deus está no controle e Deus está cuidando de todos nós, tá certo, irmãos? Então continue a oração, continue tendo os seus cuidados, tá? E os nossos avisos, como você já está acostumado, lembra sempre que toda terça-feira tem nosso encontro online dos homens, Tadel, tá certo? Essa semana a gente fez pelo Google Meet, né? Mas sempre a gente tem feito pelo Team Link, tá? Então você que é homem, participa desse encontro toda terça-feira. É muito bom, é muito edificante, sempre mensagens edificantes, sempre louvor, sempre aquele momento de descontração entre a gente, tá certo? Então participa desse encontro, reserve esse tempinho, né? É só 1 hora na semana, veja, de 8 às 9, né? Geralmente a gente fica, é só 1 horinha que você reserva na semana para se edificar com os homens, tá certo, irmãos? Então Tadel, terças-feiras. Nas quartas-feiras, né, tem as mulheres também se reunindo pelo Google Meet. Também é uma bênção, a gente vê muitas mulheres participando, se engajando, orando também, né, pela igreja e pelas causas. Então você que é mulher, se você ainda não faz parte também, né, procure alguma das irmãs, tá, para te ajudar a participar desse encontro online. É só você instalar o Google Meet no seu computador, no seu celular e participar da sua casa desse encontro e se edificar também com as irmãs, tá certo? Nosso culto de oração é presencial, né? O nosso culto de adoração ainda está sendo online, mas o de oração é presencial, então você pode vir aqui para o prédio para fazer a sua oração de pedidos, de agradecimentos, tá? Lembrando que é às 7 da noite, tá? Culto de oração 7 da noite, porque a gente precisa terminar até às 8 horas, né? Por causa do decreto. Então, lembra que é um pouco mais cedo do que a gente fazia, né? 7 horas, vem aqui para orar, fazer o seu agradecimento, seu pedido e também se edificar com a palavra de Deus. Os jovens também se reúnem, né? Todo sábado, 5 da tarde, pelo Google Meet também, né? Então, muitas reuniões online para que a gente possa se edificar durante a semana, né? Sempre aprender mais de Cristo para as nossas vidas. Então, os jovens também se reúnem 5 da tarde pelo Google Meet, tá? Se você é jovem, quer participar desse encontro, procura a Bianca, a Carol, procura a Vitória também, que elas vão te ajudar a passar, a participar, né? Eu sei que todo sábado, né, elas sempre postam um link lá da reunião, então já é uma dica aí para você participar, tá certo, irmãos? E o último aviso, como a gente sempre gosta de lembrar, nossa leitura bíblica continua firme e forte. Amanhã, segunda-feira, estamos começando Filipenses 4, né? O último capítulo de Filipenses, né? É um livro curtinho, né? Então a gente amanhã está finalizando Filipenses e já na terça começando Colossenses, que também é outro livro curtinho, tá certo? Então se você não está em dia, corre, ainda dá tempo, né? Aproveita o fim de semana, aproveita aí o resto do domingo para colocar sua leitura em dia e acompanhar junto com a gente a partir de amanhã Filipenses capítulo 4. Graças a Deus muitos irmãos estão em dia, muitos irmãos estão lendo e se edificando também com a palavra de Deus, tá certo, irmãos? Convido você então da sua casa a fazer uma oração junto comigo, agradecer a Deus por esse culto, por esse momento em que podemos estar com o Senhor, mesmo cada um em sua casa, né? Mas podemos aprender da palavra, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, Pai Santo, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Senhor, por mais um momento em que podemos, Pai, cada um da nossa casa, te adorar, te louvar, te engrandecer, aprender mais de Ti, da Tua palavra, Pai. Através dessa ferramenta online, sabemos, Pai, que a Tua palavra entrou em cada casa, em cada lar, e sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Sempre tem um impacto na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nos abençoa, Senhor, para que possamos colocar em prática mais e mais durante a semana o que aprendemos, que possamos sempre lembrar que Cristo é suficiente e é a única coisa necessária para a nossa vida.
para o nosso crescimento, Pai. Abençoa essa semana que está se iniciando. Abençoa os irmãos, Pai, que têm perdido os entes queridos, Pai, por causa dessa doença. Conforta cada lar, conforta cada leito de hospital. Dá força, dá perseverança para cada irmão que está passando um momento difícil. E continua abençoando, Pai. Continua no controle de todas as coisas para que a gente venha sair dessa situação, dessa pandemia, e que a gente possa voltar, Pai, a estar com nossos irmãos, a abraçar nossos irmãos, como sempre fizemos, Pai. Confiamos que o Senhor está à frente, sempre nos guardando e nos protegendo, Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz e Cristo, irmãos. Boa semana para todos. Amém.